Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse. A gente vai começar a ter momentos mais empolgantes nessas considerações do Apocalipse e vamos ler no capítulo 20, a partir do versículo 1, quando temos escrito aqui: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Os irmãos sabem que fizemos já pela terceira vez a leitura desse texto, ou seja, Apocalipse, capítulo 20, desses versículos de 1 a 10. E, de forma aparentemente desconexa, nós tratamos por 2 vezes de uma questão que não tem muito a ver diretamente falando desse texto que lemos. Por que digo isso? Porque nós fomos para o livro, para a totalidade do livro, e procuramos mostrar naquela linha de interpretação de alguns teólogos que são já conhecidos nossos, de tanto falarmos dele, dentre eles o William Hendricks, também Kistemaker, e vamos acrescentar também o Rockman. Nós, então, tratamos do livro do Apocalipse naquela interpretação que o vê como um livro não numa sequência, no sentido de que os eventos vão se sucedendo um após outro numa sequência lógica. Não. O que vimos é o livro do Apocalipse dividido em 7 seções. E então nós descrevemos cada uma dessas seções, com a conotação de que o que temos aqui é um que chamamos de paralelismo progressivo. E, de novo, por uma questão didática, eu torno a dizer que paralelismo tem a ver com aquilo que caminha. Por exemplo, eu vou usar a mesma ilustração, um carro nessa direção e outro carro nessa mesma direção.
ambos formam um paralelismo. E o que vemos nessas sessões é exatamente isso, um paralelismo. Por quê? Porque se na primeira sessão nós, como vimos, existe aquilo que poderemos dizer acontecimentos que estão circunscritos desde a primeira até a segunda vindas do Senhor Jesus, a segunda sessão, a terceira sessão, e agora essa sétima sessão que começa nesse capítulo 20, a partir do versículo 21. E por que chamar progressivo? Progressivo porque os eventos são os mesmos, relatados em cada sessão, mas há um progresso no que diz respeito à revelação, propriamente dita, das coisas que hão de acontecer desde a primeira vinda até a segunda vinda. E quando nós chegamos a esse capítulo 20, na sétima sessão, como já vimos, nós encontramos a descrição, como em nenhuma outra sessão, daquilo que nós temos lido, que é a prisão de Satanás e todos os seus inimigos, e então a introdução ao milênio. Daí a razão de nós olharmos esses versículos 10 agora com a profundidade que o momento requer, somente agora, porque tínhamos que consubstanciar o que dizemos, é que existe um paralelismo, as ideias são as mesmas, os pensamentos são os mesmos, mas que esses pensamentos vão sendo, em cada sessão, aprofundar no sentido de revelado mais e mais até chegarmos aqui sem nenhuma dúvida. Então, nós fizemos essas considerações. Nessa manhã, nós vamos tratar das considerações, porque nós dividimos em 3 partes, considerações gerais no livro do Apocalipse, considerações acerca do significado do milênio e depois considerações gerais do milênio propriamente dito, aqui registrados no capítulo 20, versículo de 1 a 10. Então, o que vamos fazer é exatamente tratar da segunda parte do nosso estudo, e que é considerações acerca do significado do milênio. E o que vamos ver? Eu espero e quero que seja assim, ser o máximo honesto com vocês. E por que essa ideia de máximo? Porque nós nos enganamos, nós estamos sujeitos a erros. Então, a honestidade está em que nós vamos apresentar para vocês as 3 correntes interpretativas do milênio, acerca do milênio, e, na ordem, evidentemente, vamos falar do pré-milenismo, vamos falar do pós-milenismo e do amilenismo. Não digam assim, eu não quero saber desses ismos. Qual a importância disso? Antes de nós falarmos sobre esses ismos, a importância está, primeiro, em que aquilo que for mais consubstancialmente dado, apresentado a partir da Bíblia, é segurança para nós. Em segundo lugar, é importante nós vermos isso porque nós ficamos sabendo o que as pessoas pensam. Terceiro lugar, é que por mais que pensemos que a teologia, escatologia, estudo das últimas coisas, não tem nada a ver, mas eu e cada um de vocês seremos testados, provados, na medida em que nos interessamos ou nos interessarmos pelas coisas futuras. Ora, a Bíblia fala que não somente precisamos ter 2 virtudes importantes, que é a fé e o amor, mas há uma outra virtude que a Bíblia diz que é fundamental para a vida de todo crente. Qual é ela? Esperança. Então, por essas razões, convém que nós estudemos escatologia, e eu acredito que eu vou dar tchau para vocês, terminando com escatologia. Eu imagino que se for nessa linda, eu digo tchau, meus irmãos. Eu acho que glória, eu acho que é isso mesmo. Ou então, tchau de outra maneira, quem sabe eu vou lá para Manacapuru, cuidar do sítio de lá de Manacapuru, onde tem muito pium, vocês sabem, né?
o que é, porque não vou terminar esse assunto. A não ser que seu neto vá comigo também, será um prazer ter o senhor lá para a gente conversar um pouquinho na beira do rio Pium. Tem esse rio aqui? Eu acho que não tem. Mas então, isso posto, vamos falar alguma coisa sobre esses ismos. E o primeiro deles é pré-milenismo. Ora, de novo, quero dizer para vocês, eu apresentei nos 2 primeiros domingos de estudo de Apocalipse um livro mais que vencedor do William Hendrickson. Essa visão que eu vou trazer para vocês agora dessas três interpretações ou modelo, podíamos dizer, 3 correntes de interpretação acerca do milênio, eu estou trazendo de acordo com o que escreveu Horkheimer. Eu não sei nem se pronuncia assim, é um nome bonitinho, Horkheimer, mas eu não sei. Como não é um livro dele, então eu não vou aqui expor o livro. Mas, do ponto de vista de Horkheimer, pré-milenismo. Ora, antes de falarmos o que diz o pré-milenismo, ou o que diz o pós-milenismo e o amilenismo, tudo gira em torno do seguinte. Sabemos que o Senhor vem, é a segunda vinda. Então, está aqui a segunda vinda. A questão é, ele vem antes do milênio, ele vem depois do milênio. Vocês entenderam o que eu estou falando? E tem gente que diz assim, não, nenhuma nem outra. Nós vamos ver. Os pré-milenistas acreditam que os 1000 anos, que eu botei do lado esquerdo, vem depois da segunda vinda descrito no capítulo 19. Ou seja, quem vem primeiro, vou botar aqui, quem vem primeiro, os 1000 anos. Ele diz, olha, 1000 anos, quando termina 1000 anos, o Senhor vem. Ele diz assim, ou seja, os pré-milenistas acreditam que os 1000 anos vêm depois. Está aqui, segunda vinda. O Senhor vem e acontece o milênio. Eu fiz uma confusão, você não foi? Mas vocês já se separaram, já se situaram. Está aqui a segunda vinda. É ruim porque não sei como fazer. De prata, devia ser de ouro. A segunda vinda e depois vem o milênio. Essa é a visão pré-milenista. E para que a gente veja onde eles se fundamentam, vamos ler Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. Ou seja, aqueles que acreditam que os 1000 anos ocorrerão depois da segunda vinda de Cristo, têm como base bíblica Apocalipse 19, versículo 11 até o versículo 21. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus. Para que comais carnes de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta,
que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, segundo esses pensadores, ele vem e depois da sua segunda vinda, isso aqui eles pensam isso, Satanás está preso e Cristo traz um longo período de paz e prosperidade na terra. Esse é o pensamento deles. Se é assim, então podemos dizer que os pré-milenistas interpretam o milênio como tendo a seguinte ordem, conforme temos dito. Segunda vinda, acontece a segunda vinda, e depois 1000 anos de reinado de Cristo. Desse modo, o milênio, para aqueles que são tidos por pré-milenistas, é literal, ou seja, são 1000 anos que ocorrem nesse período. Algumas dificuldades nós encontramos aqui. Primeiro, que o texto que nós acabamos de ler, muito bem pode ser um texto que se encaixa perfeitamente lá no Apocalipse 20, conforme lemos de 1 a 11. Na verdade, nós lemos até 10, mas até o 15, nós daqui a pouco vamos descrever um pouquinho mais sobre isso. Eu não quero passar muito tempo com essa questão das correntes de interpretação do milênio. Mas há essa dificuldade. A outra dificuldade é que, em lugar nenhum de toda a Escritura, especialmente do Novo Testamento, não se faz menção de 1000 anos ou milênio, a não ser aqui em Apocalipse. Eu posso adiantar, dizer aos irmãos que o que nós encontramos, e aí a gente entra um pouco na terceira corrente interpretativa, que é amilenismo, nós vemos o Senhor Jesus falando que ele falando quando disseram que ele expulsava os demônios por Belzebu, então ele respondeu dizendo que se Satanás expulsa a Satanás, a casa está dividida. Então ele diz assim, contrariando aqueles que falavam com ele, disse: eu não expulso demônios pelo dedo de Belzebu, e fala: olha, o homem armado tem seus bens, o homem bem armado tem os seus bens, e um outro muito mais poderoso com ele, bem armado, aprisionam, toma os seus despojos e é vencedor, evidentemente. Vocês lembram dessa parábola? Quando o Senhor fala isso, é interessante, porque desde que ele chegou até o final, a sua ressurreição, o que nós vemos é, de fato, o Senhor sendo vencedor, destronou Satanás. Na cruz é-nos dito que ele pisou a cabeça da serpente, esmagou a cabeça da serpente, e não cabe essa ideia. E depois, não existem duas vindas do Senhor Jesus. Aliás, duas vindas assim, duas segundas vindas. Né? Só há uma segunda vinda, como nós haveremos de ver e sabemos que é assim. Pois bem, essa é uma questão. Tudo bem até aí? É uma pergunta? Minha gravata está feia aqui? Falar em gravata feia, eu fui ver, horrível, ficou horrível. Minha gravata saltou o botão daqui e disse que os meninos olhavam para mim, fazia isso, batia palma, não sei o quê. Eu não ligava, porque eu estou aqui. A minha filha, coitada, ela mandando mensagem, ajude o papai não, dele. Então, hoje, é porque assim, tem um negócio que a gente olha e vê, mas eu não fico olhando para isso, não perco a noção das coisas que estou fazendo. Mas está tudo bem aqui. Está direitinho a gravata hoje? Está direitinho? Está ótimo. E não foi culpa da minha esposa, não, viu? Porque eu é que fiz, estava tudo direitinho quando eu olhei no espelho, mas cheguei aqui, o bichinho destravou e aí deu esse problema. Tudo bem? Então, quem for ver de novo,
esquece que tem uma gravata mal colocada e vão só ouvir o que está lá escrito. Está tudo bem, então? Então vejamos o que diz o pós-milenismo. Se o pré diz que o Senhor virá e depois vem o milênio, o pré é o contrário. Os pré-milenistas creem que o reino de Cristo e da igreja irá experimentar uma expansão muito maior na terra antes da segunda vinda. Então, vocês veem que o pós-milenismo, ele fala que a igreja vai se expandir, a igreja vai crescer antes da segunda vinda. É claro que vai haver crescimento da igreja, evidentemente, que todos os eleitos vão crer, de fato, sem dúvida nenhuma. Mas eles dizem que os 1000 anos, para eles, são tidos como sendo um período final de triunfo cristão na terra, vindo depois da pregação do Evangelho. E eles usam o próprio Apocalipse 19, de 11 a 21, como nós já vimos. Então, várias coisas que eu falei da primeira corrente servem para agora. Podemos dizer que eles trazem para nós a seguinte ordem: 1000 anos de reinado de Cristo. Então, para ter 1000 anos de reinado de Cristo, ele tem que explicar como é que Cristo vai reinar. Então, ele veio, certo? Ele veio, reinou 1000 anos e depois tem uma segunda vinda. Não há base bíblica para isso. Os proponentes desse ponto de vista não ensinam que o milênio significa um reinado por nosso Senhor em seu corpo glorificado na terra. Eles não ensinam isso, mas ele virá como rei no final do milênio. Vamos passar adiante? E aí veio o amilenismo. Aqui para nós, eu vou dizer só para vocês, é o que eu mais me simpatizo. Vocês já sabiam, né? Já? Olha o que eu disse. É a corrente com a qual eu mais me identifico, me simpatizo. Evidentemente, o amilenismo, ele vê o milênio do ponto de vista espiritual, não literalmente falando, ou seja, 1000 anos, um tempo contado de 1000 anos. Eles interpretam o milênio, segundo o texto que nós lemos, Apocalipse 20, versículos 4 a 6, como sendo, versículo 4 a 6, como sendo uma figura, e depois eu vou explicar para vocês sobre essa questão figura, simbolismo, etc., do reino presente de Cristo e dos santos no céu. Semelhante ao que está lá em Apocalipse 6, de 9 a 10. Vamos lá, Apocalipse 6, 9 a 10. Aqui diz assim, falando do cordeiro abrindo o selo, né? Quando o cordeiro, abriu o 5º selo, versículo 9, vi debaixo do altar, quem? As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, eu repito, o amilenismo interpretam o milênio como sendo uma figura do reino presente de Cristo e dos santos, aonde? No céu. Ou seja, Apocalipse 20, versículo 4 a 6, expressam o reinado de Cristo com os santos no céu. Essa é a interpretação do amilenismo. Eles entendem, e vamos repetir isso, o aprisionamento de Satanás, mencionado nos 3 primeiros versículos de Apocalipse 20, como estando efetivado durante o período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo, embora findando pouco antes da volta do Senhor. Essa aqui é a ideia. Eles ensinam que Cristo voltará após este reinado milenar,
O amilenismo, portanto, espera que antes da volta de Cristo sejam completadas a pregação do Evangelho a todas as nações, se conforme Mateus 24, versículo 14, diz, e será pregado este Evangelho a todas as nações, então virá o fim. E a conversão da plenitude de Israel, conforme nós vemos lá em Romanos, capítulo 11, versículos 25 a 27, e do 28 a 32, nós temos lá escrito. Igualmente, falando de Cristo, do amilenista, ele aguarda uma forma intensificada de tribulação e da apostasia, lembra que nós estudamos há pouco? Bem como a manifestação do anticristo pessoal. Também nós estudamos quando tratamos de Apocalipse. Antes de tudo isso, da segunda vinda do Senhor. Vocês entenderam? Em outras palavras, resumindo, essa corrente de interpretação do milênio, o amilenismo, essa corrente crê que não há um milênio literal, como dizem os pré-milenistas e os pós-milenistas, mas que esse milênio é o tempo decorrente entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. Esse tempo é que se crê como sendo o milênio. Você poderia perguntar, e aí, como é que fica a ideia de milênio? Eu acabei de falar que 1000 anos é algo que não é descrito no Apocalipse, senão aqui nesse capítulo 20. E mais, vocês lembram que o Senhor disse, aliás, Moisés falou no Salmos 90, 1000 anos aos teus olhos é como um. Então você não pode pegar e dizer que são 1000 anos literais. Eu me acomodo mais a este pensamento que diz que nós estamos vivendo o milênio. Ou seja, o tempo, como nós vamos ver daqui a pouquinho, o tempo no qual, o período no qual Satanás está preso. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, Satanás está preso? E como é que explica o avanço nesse período milenar das missões evangelistas? Aí que está, porque ele está preso. Você podia perguntar, e como é isso se ele continua agindo? Olha o mundo como é que está. E ele está preso? Está preso. E como explicar isso? Há um certo estudioso que, em outras palavras, ele diz o seguinte, que Satanás foi preso como se, simbolicamente falando, como se estivesse numa corda, preso numa corda, e essa corda, ela se estica um pouco, e à medida em que o Senhor permite. E nessa extensão dessa corda que ele está preso, ele faz estrago. Há outro que também usa uma linguagem para descrever mais ou menos o que poderá ser isso. Satanás é como diz o apóstolo Pedro, ele é como um leão que ruge, querendo devorar alguns, capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Pedro. Descrevendo a coisa assim, imaginem vocês, está aqui o leão, está aqui eu não vou dizer nem minha mão, Satanás, não, eu vou dizer leão, tá? Eu vou dizer o leão, aí você diz o leão sendo ele, né? Por exemplo, o leão rugindo. Está ele aqui preso e ele só pode atingir o que tiver na sua esfera de ação. Então, ele faz uma circunferência. É porque eu não posso rodar, tem esse negócio aqui, não pode deixar eu fazer isso. Vocês estão entendendo já? Então, faz uma circunferência. Essa circunferência é onde ele consegue agir. Vocês entenderam? É só para acomodar a gente, para a gente ficar mais ou menos assim. Como é que pode isso? Uma coisa é certa. Nesse período milenar que estamos vivendo, Satanás está preso e ele não consegue reter a profecia que diz assim: louvai ao Senhor, vós
todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque a sua misericórdia e a sua fidelidade subsistem para sempre. Ele não pode deixar de fazer acontecer o que Paulo disse aos romanos, tomando esse mesmo texto. Eu já estou indo para lá, hein? Romanos 15, vocês já foram? Eu já estou lá, quase chegando lá. Romanos 15, quando o apóstolo fala assim, querendo trazer a ideia de unidade do povo do Senhor Deus, e a expansão que ele trouxe pelo Evangelho, o Senhor Jesus. Ele diz assim, versículo 8, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Agora eu vou ler bem devagar. Olha o propósito. E para que os gentios, que são os não-judeus, glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Em outras palavras, irmãos, com a vinda do Senhor Jesus, a sua morte e ressurreição, ele pôde dizer aos seus discípulos, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de quantas nações? De todas as nações, de maneira que é verdade que se alguém não obedece ao Evangelho, é porque, como está dito por Paulo, se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é o diabo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a glória de Deus na face de Cristo. Vocês entenderam? Então, ele não pode fazer isso, ele não pode impedir que os eleitos do Senhor sejam alcançados. Por quê? Porque Cristo diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o período milenar. O Senhor Jesus reina no céu com os redimidos, já que estão lá, e reina no coração do seu povo, conduzindo o seu povo até que chegue o momento em que Satanás seja liberto. Aí sim, ele virá no corpo glorificado, e então destruirá a Satanás e a todos os seus inimigos para todo sempre, lançando-os no lago que arde com fogo e enxofre. Amém? Vocês entenderam? Alguma pergunta? Pastor Lindomar Fernandes está gentilmente aqui nos ajudando para que, se porventura alguém quiser fazer alguma pergunta, pode escrever que ele vai descrever. Pastor, o senhor vai trabalhar, porque já vi alguém se manifestando ali, viu? Vamos ver o que ele vai... Ele sempre traz uma pergunta difícil, pastor Lindomar. Pois não, meu irmão? Pergunta é, não entendi por que é necessário que ele seja solto. Ele e Satanás. Satanás. É necessário. Porque é necessário. E o entendimento, então, é necessário que ele seja solto para que ele seja destruído? Okay. Essa é a pergunta. A ideia de necessário, e depois me lembre que eu vou falar sobre o simbolismo, porque eu não quero que vocês fiquem voando, falando simbolismo, etc. Eu tenho que explicar. A ideia de necessário é algo que tem que acontecer. Mas por que tem que acontecer? Porque o Senhor diz, Ele prometeu, Ele afirmou que isso aconteceria. Não existe nada nesse mundo, não ocorre nada nesse mundo que não esteja debaixo dos desígnios do Senhor. Então, é necessário que haja esse reinado, como o Senhor diz, como nós estamos vendo, e que ele seja solto. Vocês já ouviram a gente falar da grande tribulação, não já, irmãos? Não já? Não fosse por causa dos eleitos, lembra o que o Senhor disse? Ninguém seria salvo. Mateus 24, nós já vimos isso. Então, é necessário e vai acontecer, porque o Senhor disse, assim será. Tá bom? Outra pergunta. A pergunta é, nós já estudamos acerca de alguns eventos do fim. O anticristo, a grande tribulação. Como é que os eventos que antecedem
interpretando, tá? A consumação de todas as coisas, como eles se organizariam? Ou como seria a sequência deles? Não seria... Não, pelo que eu vi, a ideia é que ele quer saber o que os pré-milenistas ou pós-milenistas dizem acerca desses eventos, ou seja, como eles veem essas coisas. É isso? Acho que é isso. Então, a pergunta, objetivamente, é saber como ocorre a sequência dos eventos. Anticristo, a milênio e o reinado de Cristo, na verdade. E a segunda vinda. Tá. Eu tenho a impressão que ele quer saber como é que eles se posicionam, essas duas correntes, pré-milenismo e pós-milenismo, diante desses eventos, a vinda do anticristo, a grande tribulação e a própria vinda do Senhor. Bem, nós já vimos que, e aqui reside a dificuldade, e quero dizer, irmãos, que nós temos irmãos que são pós-milenistas, irmãos preciosos. Nós temos irmãos que são pré-milenistas, irmãos preciosos. Logo, nós precisamos respeitar cada um que pensa diferente daquilo que nós cremos. De antemão, precisamos pensar nisso. Tá? Já falei isso para vocês. Mas eles veem o seguinte: primeiro, alguns, claro, dizem que a grande tribulação ocorrerá, que os crentes não vão experimentar a grande tribulação. Quem é, não sei, porque eu não quero entrar muito nessa questão do que um pensa, outro pensa. Outros dizem, como nós já falamos, que o Senhor, os pós-milenistas, eles não acreditam que o Senhor está reinando, vai reinar, literalmente falando, corporalmente, com o seu povo durante o milênio que vai ser estabelecido. Não, eles dizem que o Senhor vai espiritualmente reinar com o povo, que é como o amilenista pensa. Com relação ao anticristo, também há uma confusão, e quando é que o anticristo vai ser derrotado, completamente derrotado? De novo, é um evento que eu prefiro pensar na linha que vimos lá em 2 Tessalonicenses, que o Senhor, na sua vinda, ele derrotará não só o anticristo, que é o homem da iniquidade, como nós vimos, descrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, como todos os seus seguidores. Ora, a descrição que temos no livro do Apocalipse é que Satanás, junto com os seus agentes, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do céu, o falso profeta, o dragão, todos esses se reunirão para uma peleja no Armagedon, você deve falar do Armagedon, contra o Senhor. E isso deve, de fato, acontecerá. Mas são coisas que eu digo para vocês, por favor, Alisson, eu dei o nome para ele, pastor, acabei identificando. Eu prefiro não entrar nessas coisas, porque eu preferia que ele falasse. Eles vão trazer a Bíblia para falar, porque se a gente não sairia daqui se a gente fosse estudar uma corrente, depois a outra corrente, depois a outra corrente. Tem outra pergunta aí? Por favor. Você vê que eu estou acorrentado agora, não estou podendo nem sair para o ponto seguinte. Vocês já notaram, né? Diga, pastor. Tem uma pergunta aqui, diz assim: bom dia. O aumento da maldade nos tempos do fim, conforme a segunda vinda de Cristo se aproxima, está relacionado com a soltura de Satanás de sua prisão e consequente aumento de sua influência maligna no mundo? Olha, essa pergunta, ela me parece que já foi respondida por nós anteriormente. Não sei quem perguntou, se alguém que já vem participando dos estudos, mas nós vimos o seguinte, olhando para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vimos que o mistério está operando. Quem é o mistério? É o homem da iniquidade agindo em mistério. E, evidentemente, que haverá a grande apostasia,
que eu disse que é uma deserção, uma rebelião contra tudo que se chama Deus de uma maneira generalizada. Isso vai acontecer antes da vinda do Senhor, até que o próprio homem da iniquidade será revelado. Ora, quando ele for revelado, todos verão que ele chama a atenção de todos para si, colocando-se como se fosse Deus. É nesse período, que é um período curto e é de grande tribulação, porque a igreja vai sofrer com isso. Nós vimos isso em Apocalipse 12. A igreja vai sofrer com isso. Então é um momento que o Senhor vem cumprindo o que Mateus 24, por favor, vocês vejam lá. Estou respondendo essa pergunta aí, eu espero estar dentro do que está sendo me perguntado. Apocalipse 24, quando é nos dito assim. Vocês veem que o Senhor fala no versículo 15, quando, pois, vi o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. E quando ele menciona isso, ele está pensando em Etíoco Epifânio e numa repetição do que foi feito, o sacrilégio que foi feito contra o templo. E ele diz, quem lê entenda, chamando atenção para algo que vai acontecer. Ele chama atenção para vai acontecer. Aconteceu nos dias do nosso ano aqui, quando o Senhor veio, no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém, destruíram Jerusalém, cumprindo a palavra que o Senhor disse que não ficaria pedra sobre pedra, e isso vai ocorrer de novo. Aí a gente vai... Sim, então você vê, o Senhor disse assim, olha, versículo 22, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ele está falando de coisa futura, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. É um tempo curto. E então ele fala assim que, versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, aí fala da vinda de fato do Senhor. Esse é o período da grande tribulação, que penso tem a ver com o que nós já lemos. Vamos voltar lá para 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, para a gente lembrar o que já vimos e dizer, como está escrito no versículo 7. O efeito, agora é mistério. O mistério da iniquidade já opera. É um mistério, já opera. E lembrem-se que esse mistério da iniquidade que está operando é descrito pelo apóstolo João de uma maneira diferente. Ele disse, ora, já é hora, os anticristos estão atuando. E diz que virá o anticristo. Ele fala dos anticristos e diz, virá o anticristo, dando-nos a entender que o anticristo é o mesmo homem da iniquidade. Agora, continua o versículo 7, dizendo, e agora somente seja afastado aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo. E o que esse iníquo fará? Ele disse lá em cima, olha só, ele disse lá, versículo 4, capítulo 2 de Tessalonicenses, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, a ideia, a resposta que eu tenho para dar a essa pergunta é nesse sentido aqui. Não sei se satisfez, mas é difícil. Ele disse... Manda dizer um simzinho ou um não. Se não satisfeito, bota um não. Só que se disser não, eu não vou repetir, não, porque eu não sei mais o que dizer. Mas deixa eu ver. O que foi que disse? Disse não? Se disser sim, vai ser melhor, né? Tem mais outra pergunta, pastor? Tem mais uma pergunta, pastor. Tem mais uma. Não é do senhor, não, né? Não. Porque às vezes é assim. A pessoa que está fazendo pergunta, ou que está fazendo essa interpretação, ela faz pergunta. Eu já fiz isso aí.
interpretando o filho. A pergunta é o seguinte: bom dia, pastor. Satanás será solto para a grande tribulação e será por pouco tempo, como diz, mas o espírito dele já opera, até que ele seja revelado como homem da iniquidade e perseguir a igreja de Cristo até a sua volta para destruí-la. Isto se aplica para a linha dos amilenistas? Vou repetir a pergunta, ou não precisa? Tá. Bom dia, pastor. Satanás será solto para a grande tribulação e será por pouco tempo, como diz, mas o espírito dele já opera, até que ele seja revelado como o homem da iniquidade e perseguir a igreja de Cristo até a sua volta para destruí-lo. Isso se aplica para a linha dos amilenistas? Sem dúvida. Pronto. Fácil essa, né? Vocês entenderam a pergunta? Se vocês entenderam a pergunta, então entendem a resposta. Sem dúvida, está certo. Ele está dizendo, isso se aplica aos amilenistas? Sim, porque os amilenistas creem que Cristo está reinando com os santos nos céus e está reinando no coração do seu povo. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Os amilenistas acreditam que o milênio não é, portanto, literal, mas já está acontecendo desde a primeira vinda e terminará bem da segunda vinda, e crê que haverá sim uma grande tribulação nesse período. Ou seja, no momento desse período entre a primeira e a segunda vinda, ocorrerá a grande tribulação. E o Senhor vai cuidar do seu povo para que o seu povo possa ser salvo sem dano algum. Agora, quando se diz sem dano algum, irmão, não quer dizer que os santos não vão morrer, por exemplo, decapitados, e como já aconteceu isso, outros sofrerão outro tipo de perseguição, mas, de um modo geral, o povo será, não é poupado, mas o povo será cuidado, sem dúvida nenhuma, pelo Senhor. E isso é o que nós vimos em Apocalipse, do capítulo 12 a 14, quando Satanás e todos os seus agentes se impõem contra os santos. Eu estou aqui em Apocalipse capítulo 13 para ler o que diz o versículo 7, evidentemente, que é o que fala, dando a entender que é o homem da iniquidade. Aí diz assim no versículo 5, foi-lhe dada uma boca de que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra quem? Vocês não estão acompanhando, não? Então eu vou dizer para a gente sair nisso. Foi-lhe dado, versículo 7, também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aí você vê que haverá sofrimento mesmo, a grande tribulação. Tem mais, pastor? Ainda bem. A outra pessoa, na pergunta anterior, deu retorno que respondeu sim, obrigado. Deus ficou satisfeito. Obrigado, digo eu, porque é tão bom quando você... Alguma pergunta mais aqui, por aqui? Agora vai ficar legal. O próximo a gente vai estudar, sim, eu me lembro propriamente. A gente vai para o texto de Apocalipse 20, versículo de 1 em diante, e vai ser muito legal. E vocês, é interessante que nós vamos estudar esse assunto do ponto de vista do milênio. Nós vamos estudar o milênio propriamente dito, com a graça do Senhor. Tudo bem? Não percam, por favor, na medida possível. Claro que há intercorrência, como eu falei. Ok, o que fazemos com todas essas coisas? Irmãos, a doutrina, é o que nós estamos vendo, é doutrina, chamada escatologia, estudo das últimas coisas, estudo do futuro. Como qualquer outra doutrina, tem como propósito, e deve ser assim, nos achegar ao Senhor. Nós não devemos estudar para termos a cabeça cheia, mas é para termos conhecimento, esse conhecimento descer ao coração, impulsionar a vontade e servirmos ao Senhor. É isso que nós devemos pedir ao Senhor. Senhor, aplica a Tua palavra no nosso coração. E como eu disse, esse ensino, ele precisa nos levar
a contemplação no sentido positivo daquilo que é de mais importante, que é a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor. Quando todos os inimigos do Senhor serão definitivamente derrotados. Quando Satanás for solto, por breve tempo ele será solto, o Senhor virá e o lançará no lago que arde com fogo e enxofre. Você vê, eu vou ler o versículo 7 de Apocalipse 20 para vocês acompanharem. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, que antes foi falado no lugar Armagedon. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Fogo, acampamento dos santos e a cidade querida. Aí vem a intervenção do Senhor, conforme temos falado. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Segue-se o juízo final, quando descrito aqui a partir do versículo 11, também veremos com a graça do Senhor, e então o que vem é a descrição a partir do capítulo 22 do que será os novos céus e nova terra, com os santos sendo conduzidos pelo grande pastor. É assim que ele é descrito. O cordeiro, o pastor é o cordeiro que vai nos levar para as águas tranquilas, quando nós teremos toda lágrima enxuta, quando não mais haverá luto, nem dor, nem pranto, nenhum sofrimento, mas somente a alegria que haveremos de gozar com o Senhor para todo sempre. E hoje é tempo de nós nos voltarmos para Ele, adorando-o na beleza da sua santidade. Portanto, que o Senhor nos ajude e aplique a sua palavra aos nossos corações.